Que a paz de Jesus esteja conosco. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por esta oportunidade que nos concedes de estarmos aqui hoje, para aprendermos mais um pouco, para recebermos auxílio, ajuda para a nossa vida, para os problemas com que nos debatemos diariamente. Rogamos proteção, bênçãos para os trabalhos que agora iniciamos, que a espiritualidade que coordena os trabalhos desta casa se faça presente, nos abençoe, nos intua, nos ajude, para que tudo decorra com elevação, com harmonia, com serenidade e que possamos sair daqui revigorados para a nossa vida, para as nossas provas, para os nossos problemas, para tudo o que temos pela frente nesta existência. Fica connosco, Senhor, e abençoa estes trabalhos. Página 46. Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos sem demora com o vosso adversário
enquanto estáis a caminho com ele, para que não suceda que ele vos entregue ao juiz e que este vos entregue ao seu ministro da Justiça e sejais mandados para a prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não pagardes até ao último ceitil. São Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, mais do que um efeito moral, também um efeito material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. É por isso que o provérbio que diz morto o bicho, morto o veneno, quando aplicado ao homem, é falso. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado no seu corpo, e assim menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse facto a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior à qual provavelmente deram motivo pela sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram a si mesmos, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade ao não perdoar. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, perdoar aos seus inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa geradora de animosidade posterior. Dessa maneira, de um inimigo encarnado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa o sabor da vingança aquele que souber perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar aquelas que se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não pagardes até ao último ceitil, ou seja, completamente satisfeita a justiça de Deus. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, da última vez que eu aqui estive, não é? Comecei a abordar o tema da obsessão e, de alguma forma, disse que o continuaria na próxima reflexão que fizesse. E aqui está. Portanto, da última vez tratámos de definir a obsessão, as fases da obsessão, os tipos de obsessão. Hoje vamos tratar essencialmente das consequências da obsessão e da desobsessão, ou seja, do tratamento da obsessão. Naturalmente que terei que fazer um pequeno resumo daquilo que foi dito da última vez para centrar mais ou menos o assunto e lhe dar continuidade para aquilo que são os objetivos da reflexão de hoje. Queria também recordar que são inúmeros os livros da doutrina espírita que abordam esta temática da obsessão, desde livros de Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. São vários
os livros sobre este assunto. E, portanto, não vai ser em 2 sessões de esclarecimento que vamos, naturalmente, ficar conhecedores de toda a problemática da obsessão. Estes primeiros diapositivos que eu vou passar, de alguma forma vão ser rápidos, porque, como eu disse, tem o objetivo apenas de nos centrarmos no tema. Portanto, sempre que nos fixarmos em algo, estamos num processo de obsessão. Seja esse algo uma fixação por coisas, por pessoas, por sentimentos ou por nós mesmos. Está bem? O que é a obsessão? Diz-nos Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Vem de acordo com aquilo que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, quando Jesus nos adverte para nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Precisamente porque, se assim não o fizermos, depois desta vida, na vida espiritual, continuam os mesmos sentimentos, as mesmas animosidades. E, portanto, poderá haver a influência de um espírito sobre outro espírito e, portanto, desencadeando assim um processo obsessivo. Os espíritos inferiores têm tendência a procurar dominar o espírito obsediado. Os espíritos bons não o fazem. Os espíritos bons aconselham-nos, não é? Mas não nos obrigam a seguir os conselhos deles, enquanto que os espíritos inferiores tendem a dominar. Quais são as causas da obsessão? São de 3 tipos. Pode ser moral, provocadas pela má conduta do indivíduo na vida cotidiana, portanto, através das suas inclinações mais inferiores para as paixões e para os vícios, e podem ser de origem kármica, portanto, relacionadas com aquilo que foram os nossos atos em vidas anteriores, com ressentimentos, com ódios, com vinganças. Portanto, ao fim e ao cabo, é o demonstrar da lei de causa e efeito que, de alguma forma, nos demonstra exatamente a influência que os espíritos têm uns sobre os outros, quer no plano espiritual, quer entre o plano físico e o plano espiritual. Existe ainda uma terceira causa, que é a causa da auto-obsessão, em que, neste caso, a própria pessoa se auto-atormenta, numa espécie de punição a si mesma. E, portanto, normalmente ela, porque tem remorsos de algo que já praticou, acaba por ela própria ser a obsessora de si mesma. Portanto, recriminando-se e, de alguma forma, culpando-se a si mesma. Porquê é que existem as obsessões? Porque os seres humanos ainda carregam mais sombra na sua alma do que luz. Portanto, ainda somos mais próximos da inferioridade do que da perfeição e, portanto, ainda nos é difícil muitas das vezes perdoar e, por isso, quando não procuramos o perdão, muitas das vezes procuramos a vingança e isso faz com que se gerem processos obsessivos. Normalmente o domínio é de quem é mentalmente mais forte e o que acontece, de acordo com aquilo que foi a leitura de hoje, é que quando nós estamos encerrados na carne, nós vemos diminuídos os nossos atributos e, portanto, é mais fácil para as entidades espirituais atormentarem-nos quando nós estamos encarnados do que quando estamos desencarnados e, ao fim e ao cabo, estamos de igual para igual. E, portanto, essa diminuição dos nossos atributos faz com que muitas das vezes o obsessor tenha uma capacidade mental maior para nos dominar. De qualquer maneira, o que é importante reter é que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito inferior. Portanto, se nós não tivéssemos imperfeições morais, nós não teríamos problema nenhum relativamente à obsessão, podemos estar descansados que ninguém nos obsediava.
Estas causas da obsessão e, portanto, as nossas imperfeições morais são, ao fim e ao cabo, as brechas psíquicas que nós temos e que dão campo a que os espíritos inferiores nos procurem dominar. Então, temos ali depressão, desânimo, inconformação, apego ao dinheiro e aos bens materiais, a calúnia, a maledicência, a vingança, a raiva, o ódio, os ciúmes, ressentimentos, a inveja, os vícios, jogos, sexo, drogas, alcoolismo, tudo isto são portas abertas para que a espiritualidade inferior, e neste caso os nossos adversários, tenham acesso à nossa casa mental e, naturalmente, nos possam, de alguma forma, prejudicar. Na obsessão, o espírito atua exteriormente por meio do seu perispírito. Isto é importante porque os espíritos não entram no corpo, está bem? Portanto, o nosso perispírito que liga o espírito ao corpo, esse sim envolve todo o nosso corpo físico, todas as células orgânicas estão ligadas ao nosso perispírito, que por sua vez está ligado ao espírito. Portanto, sempre que há uma influenciação entre encarnados e desencarnados, ela é feita sempre por intermédio do perispírito. E, portanto, será o perispírito do espírito desencarnado que, de alguma forma, interfere no perispírito do encarnado e que, portanto, lhe faz, inicialmente pode ser só apenas transmissão de pensamentos, mas depois pode degenerar em situações mais complicadas, como veremos. Portanto, o espírito obsessor identifica o seu perispírito com o perispírito daquele a quem quer obsediar e acabam por os dois perispíritos se enlaçar como se quase de um único perispírito se tratasse. Naturalmente que isso só acontece quando o processo de obsessão vai evoluindo. Inicialmente essa ligação entre perispíritos ainda é muito ténue, mas à medida que há a coabitação entre os dois espíritos, os perispíritos vão se interligando cada vez mais e começa a haver cada vez mais domínio do obsessor sobre o obsediado e, portanto, a penetração perispiritual é muito maior. Os obsessores incursionam-se na mente da vítima, sugerindo pensamentos que visam acentuar as suas preocupações, as suas fobias e as suas tendências, numa repetição constante. Isto é o início do processo obsessivo. Portanto, eles conhecem as nossas falhas, já vimos ali quais eram as brechas psíquicas que cada um de nós poderá ter. Por intermédio dessas imperfeições, eles acabam por nos ir incutindo a continuar a progredir nessas tendências para, naturalmente, nós sairmos prejudicados. O processo obsessivo não se instala de imediato, portanto é gradual e é de acordo com o grau ou a intensidade da obsessão. No início, o espírito perseguidor localiza a sua vítima. Os condicionamentos e predisposições e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa avisada e a interferência dá-se por processo análogo ao que acontece na rádio, quando estamos a sintonizar uma estação e de repente existe outra estação que se sobrepõe àquela que nós estamos a ouvir. E, portanto, acabam por estar as duas a transmitir em simultâneo. Assim acontece com os pensamentos na nossa mente. Temos os nossos e temos os do obsessor, que vão se confundindo com os nossos e chega a um ponto que nós já não sabemos se aquele pensamento é nosso ou se é do espírito que nos está a influenciar. O processo obsessivo acaba por ser uma justaposição sutil de cérebro a cérebro, de mente a mente, de vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão. Portanto, esta interpenetração dos perispíritos vão fazendo com que estas ligações, primeiramente,
depois mais tarde aos órgãos, se vão processando. E, portanto, o obsessor acaba por, no final, se nada for feito, dominar completamente o obsediado organicamente. Portanto, ele pode, daí nós dizemos que a pessoa está possuída, a pessoa quer fazer uma coisa, mas quem a está a comandar não é ela, é o espírito obsessor. E isso é feito ao nível do perispírito. Naturalmente que o que prende o obsessor junto de nós não são propriamente as afinidades dos fluidos que cada um tem. É sim a sintonia ou afinidade moral. Daí eu dizer que se nós não tivéssemos imperfeições, estaríamos resguardados da obsessão. Portanto, o espírito não teria porta aberta para poder influenciar-nos, porque nós estávamos numa faixa vibratória mental diferente da dele e, portanto, aqueles pensamentos que ele emite, nós não os iríamos receber e, portanto, nem nos aperceberíamos sequer que havia um espírito junto de nós a procurar influenciar-nos. Além da ação hipnótica que se estabelece por sintonia mental entre o obsessor e o perseguido, que incauto e vigilante assimila os pensamentos do obsessor, há também o desenvolvimento fluídico que torna o perseguido debilitado, favorecendo assim a ação do obsessor. Isto é, principalmente o que importa é a sintonia moral. No entanto, depois de estar feita o contacto, não é? Depois de haver sintonia entre o obsessor e o obsediado, naturalmente que os fluidos de um vão influenciar os fluidos do outro e vão naturalmente debilitá-lo. Que tipos de obsessão é que nós temos? Portanto, temos uma obsessão entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Isso normalmente é o que acontece quando um espírito assassinado se quer vingar do seu homicida. Portanto, deu-se um assassinato, a pessoa morreu, partiu para o plano espiritual e agora quer vingar-se daquele que o matou e, portanto, gera-se aqui um processo obsessivo de desencarnado para encarnado. Pode ser de encarnado para desencarnado. Como exemplo, um filho que obsedia o pai que já morreu por ele não ter dividido justamente a herança e, portanto, continua sempre a maltratar o pai por pensamentos e, portanto, acaba por agir sobre os pensamentos do pai, influenciando. Depois podemos ter obsessões entre espíritos. Isso acontece quando os inimigos de longa data continuam no plano espiritual a perseguirem-se e, portanto, continuam um a procurar vingar-se do outro. Podemos ter obsessões entre encarnados e aqui neste caso temos o caso de marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, em que constantemente há uma ação psicológica uns sobre os outros e, portanto, naturalmente poderá ser obsessão simples, já vamos ver mais à frente, mas pode generar noutros tipos de obsessões mais complicadas. E depois existem ainda obsessões recíprocas, ou seja, o obsediado exerce os atos de obsessão ao seu obsessor, ou seja, aquele que também está a ser obsediado também obsedia o outro e, portanto, há uma obsessão mútua entre ambos, naturalmente que o mais forte dos dois é aquele que levará a melhor. Por último, há ainda a auto-obsessão, que não está aqui representada e que é o caso, como vimos há pouco, do indivíduo que carrega o peso dos remorsos dos atos praticados por ele a outros e, naturalmente, que vai atraindo também para ele, para junto dele, espíritos infelizes e deprimidos que acabam também por agravar ainda mais o seu estado. Então, as fases da obsessão são 3. A primeira fase é a obsessão simples. A seguir, se o processo continuar, poderá dar origem a uma obsessão por fascinação. Chama a atenção que esta obsessão por fascinação pode surgir sem que haja obsessão simples. E
O último estado seria a subjugação, em que o obsediado deixa de alguma forma de comandar e é o obsessor que o subjuga e, portanto, que o comanda. A obsessão simples, como o nome indica, é mais básica, por assim dizer, resulta de uma ideia fixa que conduz ao intercâmbio mental com o espírito inferior. Esta influência negativa de um espírito sobre o outro pode perdurar por algum tempo. A obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas, diz-nos Manuel Filomeno de Miranda no livro Nas Fronteiras da Loucura. Isto quer dizer que quase todos nós já passamos por isto, ou vamos passar, ou estamos a passar. Portanto, é o estado mais simples. E os principais sinais e sintomas da obsessão simples são desconfianças excessivas, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades sem causas definidas. Hoje dói-nos aqui e a gente julga que está com uma doença muito complicada, amanhã já não é ali que dói, já dói noutro sítio, e a gente mete na cabeça que está com outra doença ainda mais complicada, e afinal nós não temos nada. O que estamos a sentir são impressões da entidade que nos está a influenciar, e outras das vezes são os pensamentos dessa entidade a querer nos levar a pensar que nós temos uma situação complicada. A fascinação é a etapa mais intensa do processo obsessivo, cujas consequências são mais sérias. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do ser e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio. O fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste, ainda quando esse absurdo salta aos olhos de toda a gente. Portanto, o problema da fascinação é o mais difícil de ser tratado, precisamente porque o obsediado recusa orientação e tratamento, porque acha que ele não tem nada. Os outros é que estão mal. Os outros é que estão sob a influência obsessiva. Naturalmente que num processo de fascinação existe uma sintonia quase que perfeita entre o obsessor e o obsediado. O obsessor diz aquilo que o obsediado gosta de ouvir e, portanto, ele nem se dá conta que está a ser influenciado, porque os pensamentos são praticamente idênticos aos dele e, portanto, ele acha-se o suprassumo, o maior, ele é que tem razão, ele é que sabe tudo. E daí ser mais complicado o seu tratamento. No caso da subjugação, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou pode ser corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É do género de uma fascinação. Portanto, ele está a ser induzido a ter determinadas atitudes e toma-as, mesmo sem se dar conta que essas atitudes são absurdas. No segundo caso, ou seja, na subjugação corporal, o espírito atua diretamente sobre os órgãos materiais do obsediado, normalmente ao nível do córtex cerebral, e, portanto, controla perfeitamente o organismo do obsediado. E, portanto, é ele que o comanda, é como se estivesse a controlar um robô. E, portanto, aquilo que lhe apetecer fazer, o obsediado fará, porque é ele que tem o controle dos movimentos do corpo. E que, naturalmente, fazem com que o obsediado tenha também ele atitudes que não gostaria de tomar. Depois desta síntese rápida, que ao fim e ao cabo resumiu a última reflexão que eu aqui fiz sobre obsessão, vamos agora mais lentamente ver quais são os sintomas da obsessão, as consequências da obsessão e como é que pode ser feito o seu tratamento. Chama a atenção primeiro que
Estes sintomas que aqui estão podem ser de obsessão, mas podem ser de outras coisas, não é? Para as pessoas já ficarem alarmadas que se virem ali alguns sintomas, estão todos obsediados, apesar de que isso é uma situação, como vimos há bocado por Manuel Filomeno de Miranda, corrente, pelo menos a obsessão simples. Portanto, desde efeitos morais, passando por manias, fobias, alterações emocionais acentuadas, alterações na estrutura psíquica, como dificuldades de concentração, alterações constantes na qualidade e quantidade do sono, sintomas característicos da síndrome do pânico, alterações frequentes do comportamento à revelia da pessoa, gerando constrangimento, tudo isso são sintomas que nos podem levar a pensar que podemos estar sob o efeito de um processo obsessivo. Portanto, tristeza, angústia, ansiedade, desânimo, medo, sono excessivo, mas também o contrário, sono reduzido, pensamentos negativos. Portanto, tudo isto podem ser sintomas típicos da obsessão. Agressividade, irritação, impaciência, baixa concentração, insónias, sono irregular, pesadelos. Ou seja, a influência do espírito obsessor faz-se de diversas maneiras. A sintomatologia do obsediado depende de cada encarnado. Portanto, a uns evidencia-se de uma determinada maneira, com outras pessoas evidencia-se de outra maneira. Quais são as consequências que poderão advir de um processo obsessivo? Loucura, suicídio, desencarnos prematuros, desequilíbrio familiar, doenças físicas. Existem muito mais consequências, naturalmente que estes são os grupos onde as consequências são mais problemáticas. Compreendendo que cada um de nós possui pontos vulneráveis no estado evolutivo deficitário que ainda nos encontramos, toda a vez que o mal se nos associe a essa ou aquela ideia, teremos o mal de volta a nós mesmos, agravando-se doenças e fraquezas, obsessões e paixões. É Emmanuel quem nos dá este ensinamento. Ou seja, cada vez que nós, pelas nossas imperfeições, temos pensamentos menos consentâneos com a lei do amor, nós vamos receber de volta aquilo que fizemos. E, portanto, esse recebimento será sobre o efeito de doenças, de fraquezas, de obsessões ou das nossas próprias paixões. A troca de energias deletérias, pela sintonia estabelecida entre mentes desequilibradas, pode conduzir a alterações significativas de humor, daí nós temos ali tristeza, mas também pode ser estados de euforia, alterações mentais seguidas de alucinações e doenças físicas, infecciosas ou não, domínio mental, loucura e suicídio. Neste caso, destas duas últimas consequências, são resultado do domínio mental do obsessor, que naturalmente irá conduzir a um estado de loucura ou ao próprio suicídio do obsediado. Manuel Filomeno de Miranda diz-nos que, quando as obsessões se fazem prolongadas e o paciente não se dispõe à recuperação ou não a consegue, a incidência continuada dos fluidos deletérios sobre os neurónios cerebrais termina por produzir afecções e distúrbios de grave porte que se tornam irrecuperáveis. Ou seja, o convívio constante entre obsessor e obsediado faz com que haja efeitos nos neurónios que vão conduzir a distúrbios graves e que muitas das vezes são irrecuperáveis. Desse modo, a obsessão pode conduzir à loucura e essa, por sua vez, será ampliada por influências espirituais perniciosas que são realizadas pelos adversários do enfermo, que se utilizam da sua incapacidade de autodefesa para os esforços infelizes. Ou seja, uma vez dominado o obsediado, outras entidades de baixo teor
aproveitam-se da situação e vão agravando cada vez mais o quadro obsessivo. Joana de Ângeles diz-nos que o espírito enfermo, pelo ódio, descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoamidas no cérebro, dando lugar, pela constância, a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrénicos, que somente desaparecem quando o agente é afastado. Também nós sabemos que, ao nível do nosso cérebro, nomeadamente na glândula pineal, nós temos determinados químicos que vão contribuir para o bem-estar ou não do nosso organismo e, portanto, esta continuada interferência do obsessor no obsediado mentalmente vai mudar as monoamidas, portanto, vai mudar os componentes que existem no sistema, no nosso crânio, portanto, ao nível do nosso cérebro, e isso vai fazer com que haja um desequilíbrio na produção desses químicos e, portanto, nós podemos ter estados depressivos, como podemos ter estados de euforia, como podemos desenvolver esquizofrenia e outras doenças mentais. Muitos epiléticos e loucos têm sido tomados por possessos. Necessitam mais de médicos do que de exorcismo. Isto para dizer que também não podemos atribuir tudo à ação dos espíritos, está bem? Portanto, o necessitar de médicos é, muitas das vezes, o natural decorrente de um efeito orgânico, de um problema orgânico, físico que nós temos, e não de um problema espiritual. Daí a fronteira entre a psiquiatria e a parte espiritual ser muito ténue e, portanto, umas vezes nós estamos a lidar com problemas físicos, outra vez estamos a lidar com problemas espirituais. Mais à frente nós vamos ver que, em determinadas problemáticas, a abordagem tem que ser comum, física e espiritual, não podemos descurar nenhuma das duas. Quais são as consequências da obsessão? No âmbito dos desequilíbrios mentais, podemos ter distúrbios orgânicos, esquizofrenia, distúrbios afetivos, distúrbios de ansiedade, distúrbios dissociativos, distúrbios de personalidade e distúrbios mentais na infância. Em relação aos distúrbios orgânicos, podemos ter delírios e demências. No delírio, a pessoa perde a consciência de si mesma e do que está à sua volta. Surgem visões distorcidas, ilusões, distrações, fala desorganizada, lesões renais, hepáticas, hipertensão arterial, alcoolismo, drogas, traumatismos no crânio. No que diz respeito à demência, é caracterizada por baixa capacidade mental, da memória e do poder de julgar, destruição de células nervosas. Portanto, neste caso da demência, a pessoa vai perdendo naturalmente o acesso à memória e não se consegue lembrar das coisas e, portanto, vai ficando cada vez mais dependente. Nos distúrbios afetivos e de ansiedade, temos a depressão, temos as manias, temos as ideias de suicídio, temos fobias injustificáveis, de repente ter medo de andar em multidões, de alturas, ter pânico e também compulsões obsessivas. Quanto aos distúrbios dissociativos da personalidade e da infância, as pessoas podem esquecer-se umas das outras e delas próprias, portanto, desleixarem-se, começarem a não ter vontade de viver e, portanto, acabam por deixar de se preocupar com elas próprias e andarem desmazeladas. Ou então podem fugir da realidade, assumindo outras entidades, refugiando-se, não querendo conviver, fechando-se nos quartos, isolando-se do convívio social. Os distúrbios de personalidade são
um pouco isto que eu disse, ou seja, tornarmos antissociais é deixarmos de conviver uns com os outros. Na infância, deficiência de atenção, hiperatividade, autismo podem ser consequências de processos obsessivos que muitas das vezes já vêm desde o nascimento, desde a concepção, que o obsessor vem ali ligado, por assim dizer, ao obsediado. Então, como é que nós tratamos a obsessão? Primeiro, o que é a desobsessão, que ao fim e ao cabo é o eliminar a obsessão. Portanto, do português já sabemos que o prefixo des quer dizer ausência, negação, portanto, desobsessão é a ausência da obsessão, portanto, é deixar de ter a obsessão. Desobsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Isto lembra-nos daquilo que disse o Filomeno de Miranda. Se nós, quase todos, passamos por processos de obsessão simples, quando nós formos todos desobsediados, a humanidade regenerou-se porque nós deixamos de ter as tais imperfeições morais que abrem campo aos espíritos inferiores. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo-se a si mesmo. Em sentido restrito, é o conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Então, como é que pode ser feito o tratamento da obsessão? Temos recursos subjetivos e temos recursos objetivos. Dentro dos recursos subjetivos temos a prece, pensamento e força de vontade, prática do bem, reforma íntima, evangelho no lar. Dentro dos recursos objetivos, fluidoterapia, passes água fluidificada, apoio familiar, frequência ao centro espírito, sessões de desobsessão e terapia médica. Ou seja, nós temos como formas de tratamento a forma clínica, a forma espírita e a forma familiar. Todas elas são importantes. A clínica, através de médicos, psicólogos e outros. A espírita, através da casa espírita, num grupo mediúnico ou não. E a familiar, através dos parentes e dos amigos. Joana de Ângeles diz-nos que é o espírito desencadeador do transtorno martirizante. Ou seja, somos nós os responsáveis por estarmos num processo de obsessão. Então cabe-lhe a ele a responsabilidade de reverter o quadro, mediante o grande esforço de vontade, acompanhado pelos recursos preciosos da oração e da ação no bem, com os quais adquire valores que podem contrabalançar o erro e recuperar-se das dívidas morais. Ou seja, nós não podemos curar-nos da obsessão tomando comprimidos e fazendo os outros a penitência por nós mesmos. Portanto, nós só nos libertamos da obsessão se nós próprios o quisermos. Portanto, depende da nossa vontade. Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e libertar-se do domínio deles? Foi uma pergunta que Allan Kardec colocou aos espíritos. Sempre se pode sacudir o jugo quando se tem vontade firme. Portanto, só depende de nós a libertação e essa libertação é benéfica naturalmente para a vítima, mas também é benéfica para o algoz se nós o conseguirmos também modificar. Então vamos começar por ver os tratamentos subjetivos. O primeiro deles era a prece. Na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: a prece é um meio eficiente para curar a obsessão? E os Espíritos respondem: a prece é um poderoso socorro em tudo. Mas credo que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsediado faça por sua vez o que for necessário para destruir dentro de si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Nós podemos pedir o contributo dos bons espíritos, os seus conselhos, a sua ajuda, mas se nós próprios não nos esforçarmos para nos transformarmos, eles também não nos vão transformar.
Pensamento e força de vontade. Emmanuel diz que é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito. Acrescenta ainda ao benfeitor espiritual que a mente pode ser comparada a espelho vivo que reflete as imagens que procura. Se nós mudarmos os nossos pensamentos, se nós emitirmos pensamentos bons, no bem, naturalmente que a espiritualidade que vê esses pensamentos, porque os pensamentos também ganham forma por ideoplastia, naturalmente que não vão encontrar pensamentos no teor de vibração deles e, portanto, não se vão sintonizar com o obsediado. Portanto, tudo depende da nossa força de vontade em querer mudar a nossa tela mental e aquilo que são os nossos pensamentos. Por outro lado, a vontade, atributo do espírito, como alavanca propulsora das nossas ideias, dos nossos ideais e das nossas ações, representa um elemento importante na libertação da injunção obsessiva. Ou seja, isto é como muita gente também ouvimos dizer, principalmente aqueles que são fumadores e dizem que não conseguem deixar de fumar, ou vou reduzir, depois mais tarde vou conseguir deixar. Eu já fui fumador e, portanto, sei que não é fácil deixar esse vício, mas também sei que se a gente não tomar uma decisão resoluta de um dia para o outro e se não tiver persistência naquilo que são as nossas intenções, nós nunca mais vamos nos transformar. Portanto, essa vontade em querermos mudar, em querermos modificar-nos, é fundamental. Naturalmente que se persistirmos com essa vontade, também vamos ser auxiliados pelos nossos guias, pelos nossos mentores, pelo nosso anjo da guarda, para que nos fortalece nos nossos propósitos e, portanto, nos vai dando força para nós não cairmos em tentação. A prática do bem, outra das formas de nos libertarmos da obsessão. A caridade é o amor em ação. Todos podemos e devemos nos esforçar para praticar a caridade, mesmo que ainda não sejamos bons, condição que alcançaremos através da nossa reforma íntima. Manuel Filomeno de Miranda diz-nos que o antídoto salutar, imediato, à obsessão é a vivência cristã e espírita através da conjugação dos verbos amar, servir e perdoar, em todos os tempos e modos em cuja execução o espírito endividado se liberta dos compromissos negativos e ascende na direção do planalto redentor de paz. Portanto, se nós nos predispusermos à prática do bem, isso vai fazer com que a nossa tela mental se vá modificando e vai contribuindo para nós deixarmos de sintonizar com o obsessor. Importante mesmo é a reforma íntima. Tudo aquilo que vimos para trás, desde a prece, desde a força do pensamento, desde a prática do bem, leva a que nós nos esforcemos por nos melhorarmos, por nos modificarmos. E Allan Kardec, no Evangelho, diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Esta é a chave da cura. Para nós nos libertarmos dos problemas obsessivos, nós temos que nos transformar, nós temos que nos tornar melhores a cada dia que passa. Não é fácil para ninguém, mas temos que, de alguma forma, seguir os exemplos daqueles que já o conseguiram. Portanto, se aqueles que nos precederam já o conseguiram, nós também iremos conseguir naturalmente, a pouco e pouco, melhorando o nosso comportamento. O estudo é também importante como auxiliar, quer da reforma íntima, quer do nosso pensamento e força de vontade. Se nós compreendermos a razão de ser das coisas e como é que as coisas funcionam, neste caso, como é que funciona a vida e qual é a ligação entre o mundo espiritual e o mundo material, nós vamos naturalmente estar mais preparados para nos modificarmos. O Evangelho no lar é outro dos grandes remédios para a obsessão.
Joana de Ângeles afirma que o lar é como o porto para um navio, local de reparos, repouso e preparação para enfrentar o oceano bravio. Daí o papel importante do equilíbrio no lar, como base para o equilíbrio de todos nós. O obsediado, mais do que ninguém, precisa de um porto seguro e bem aparelhado. Portanto, o ambiente do lar, um momento de reflexão, de prática do Evangelho, de comentário dos ensinamentos de Jesus são ações benéficas neste tratamento da obsessão. Passando agora para os tratamentos objetivos, o primeiro deles é a fluidoterapia, e isso tem a ver um pouco com aquilo que nós lemos na leitura de hoje e que também já dissemos há pouco, que para além da sintonia mental, existe também uma interpenetração de fluidos entre o obsessor e o obsediado. E, portanto, esses fluidos vão interagindo no obsediado, debilitando, tornando-o mais fraco, e por isso é necessário fazer um tratamento ao nível do pé-espírito e ao nível dos fluidos. E é isso que nós fazemos aqui na Casa Espírita. Ou seja, o obsessor envolve fluidicamente o obsediado, absorvendo-lhe os fluidos benéficos, substituindo por fluidos deletéricos. Então, aquilo que nós fazemos aqui com o passe é precisamente a limpeza desses fluidos deletéricos e uma transfusão de fluidos benéficos para, de alguma forma, reabilitar as pessoas sobre o processo obsessivo. Naturalmente que no passe é feita essa transfusão energética, mas também quando consumimos a água fluidificada, que ela própria também já foi transformada pela espiritualidade, com fluidos benéficos, ao ingerirmos essa água fluidificada, também vamos, naturalmente, repor o nível de fluidos benéficos. No caso da obsessão grave, o obsediado está como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Daí, em alguns casos, o passe não chegar e termos que fazer tratamentos mais demorados de doação de energia, de transfusão de energia. Mas o apoio familiar é fundamental. Nós vimos ao centro, vimos à Casa Espírita, recebemos esta transfusão energética e depois retomamos ao lar e muitas das vezes só passada uma semana é que retomamos à Casa Espírita. E então o apoio familiar é importantíssimo neste momento em que é diagnosticado um problema de obsessão. Como já mencionámos, o facto do quadro obsessivo muitas vezes envolver toda a família, muitas vezes pais, irmãos, filhos, estão ligados à mesma problemática de uma vida anterior, é importante que a reparação seja feita no grupo e, portanto, em toda a família. É nítido o resultado mais positivo nos casos em que toda a família participa da ajuda ao obsidiado. Em vez de vir só o familiar aqui à Casa Espírita, se viessem todos e depois, durante a semana, procurassem fazer o Evangelho no lar e procurassem se ajudar mutuamente, o processo teria certamente outra resolução. Não somente o obsediado deve tomar consciência da importância da sua participação na terapêutica obsessiva, mas também os seus familiares. Muitas vezes o desequilíbrio do obsediado chega a tal ponto que a participação da família assume ainda maior importância. Ou seja, muitas das vezes o estar disponível para ouvir, para aconselhar, para acarinhar a pessoa que não está bem naquele momento é meia cura, como se costuma dizer. Frequência do centro espírita. A frequência do obsediado ao centro espírita é muito importante no tratamento. Permite a instrução espírita, facilita o hábito de bons pensamentos, permite a prática da caridade com Jesus, permite o acesso mais fácil à fluidoterapia, etc. Um facto importante é que, em grande número dos casos, quando o obsediado chega à Casa Espírita, traz consigo os obsessores. Facto permitido pela espiritualidade maior para propiciar também o auxílio aos obsessores. Está bem? Depois temos a reunião mediúnica,
que aqui está designada como reunião de desobsessão, mas, no nosso caso, nas reuniões mediúnicas, não é só, e raramente é uma reunião de desobsessão, é mais uma reunião de atendimento a sofredores. Mas, ao fim e ao cabo, qual é o objetivo? O objetivo é, de alguma forma, podermos dialogar com o obsessor. Podemos chamar o obsessor também à sua reforma íntima, à sua transformação moral. A Casa Espírita e estas reuniões são um ambiente apropriado, revestido de vibrações adequadas e que requer cuidados especiais da espiritualidade maior, onde são trazidos os enfermos do espaço para receberem o tratamento do amor. Nenhuma outra medicação existe mais adequada nem mais bem indicada. As chagas morais, as dores que estão esculpidas no âmago do ser, a tortura de ódio que abrasa aquele que o alimenta, o coração que o renegou a Deus e que se apresenta enjaulado dentro de si mesmo, o suicida que se sente morrendo e vivendo em dores superlativas, o infeliz acorrentado às grilhetas do vício, todos, enfim, que representam o cortejo das agonias humanas, só alcançarão alívio e tratamento, resposta e orientação na medicação universal do amor. E é esse o objetivo da nossa reunião de desobsessão ou no nosso atendimento a sofredores. É disponibilizarmos para ouvir as lamentações, os problemas daquela entidade e depois procurar orientá-lo no sentido de ele se transformar. Para assegurar a libertação da vítima da obsessão, é indispensável que o espírito obsessor seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça despontar nele o arrependimento, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, com o objetivo de dar-lhe educação moral. Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, refere: o obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar os seus propósitos e levado ao arrependimento. Daí eu colocar aqui este exorcismo versus obsessão. Aquilo que ainda é prática em alguns sítios e que foi prática no passado, que era expulsar os obsessores sem tentar demovê-los dos seus intentos, sem lhes explicar as razões de ser das leis do amor, da lei de causa e efeito, isso não produz qualquer resultado. Até porque muitas das vezes o espírito obsessor não sai, só porque a gente o está a mandar embora. Na revista Espírita de junho de 1865, Allan Kardec diz o seguinte: no exorcismo só lhe contrapõe, ao espírito obsessor, palavras e sinais materiais, na virtude dos quais os exorcistas acreditam, mas que o espírito não leva em nenhuma conta. Irritam-no, ameaçam-no, amaldiçoam-no e condenam-no às chamas eternas. Querem domá-lo pela força, mas como é inatingível, ele ri e vos escapa, querendo provar que é mais forte do que vós. Pelo espiritismo, falam-lhe com doçura, procuram fazer que nele vibre a corda do sentimento e lhe mostram a misericórdia de Deus, fazem-lhe entrever a esperança e o conduzem suavemente ao bem. Isto é importante porque estas práticas não estão de todo, não desapareceram, não é? Ainda no dia 14 de junho, portanto, no dia 4 de julho, uma sexta-feira, saía no Jornal de Notícias este artigo: Vaticano reconhece Associação Exorcista. E, portanto, o padre Francesco Bamante, exorcista de Roma e presidente da Associação Internacional de Exorcistas, referiu ao Observatório Romano que o exorcismo é uma forma de caridade para o benefício das pessoas que sofrem de profundos problemas interiores. Se a gente quiser ler isto tal qual o que aqui está assumido que muitos dos problemas interiores das pessoas decorrem da ação de entidades externas, que não são dela, porque senão não se fazia um exorcismo. Não é? Não se exorciza a própria pessoa, portanto está-se a exorcizar algo
exterior a ela. Francesco Bamante disse ainda esperar agora que outros padres tomem conhecimento desta realidade dramática, frequentemente ignorada e desvalorizada. Pena é que não doutrinem a entidade e que não a levem com doçura à sua transformação. Conforme também disse há pouco, a terapia médica é também importante. A terapia desobsessiva deve sempre ser orientada tendo como base estes dois aspectos, a terapia espiritual e a terapia médica, pois a não utilização de uma delas pode levar a um tratamento ineficiente e incompleto. O obsediado, como espírito encarnado, possuidor de espírito, pé-espírito e corpo físico, terá alterações psíquicas e orgânicas variadas e importantes, desde o início e ao longo do decorrer da obsessão. Portanto, se ele tem problemas orgânicos e psíquicos, deverá ser acompanhado pelos especialistas destas áreas que são os médicos. Joana de Ângeles, no livro Encontros com a Paz e a Saúde, diz-nos que, considerando-se a gravidade das obsessões, é sempre oportuno o atendimento médico simultâneo, de forma que sejam recuperados os órgãos afetados pelo transtorno, sempre portador de fluidos e vibrações perniciosos que enfermam o conjunto fisiológico. Por fim, e para nos prevenirmos da obsessão, não é? Se tivermos obsessão, temos que seguir aquela lista de tratamentos que eu referi. Se estivermos neste momento bem de saúde relativamente às obsessões, podemos nos prevenir de futuras obsessões. E então André Luiz diz-nos 10 mandamentos, por assim dizer, para nos prevenirmos da obsessão. Não permitir que ressentimentos ou azedumes lhe penetrem o coração. Abençoar quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Jamais obrigar essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Habituar-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abster-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Cessar todas as queixas ou procurar reduzi-las ao mínimo. Louvar, mas louvar com sinceridade o merecimento dos outros. Conservar o otimismo e o desprendimento da posse. Nunca se sentir incapaz de estudar e aprender, sejam quais forem as circunstâncias. E esquecermos de nós mesmos para servir. Aqui temos a profilaxia com Jesus, ou seja, aquilo que ele nos disse, que foi: deixai vir a mim as criancinhas, não é? Que ao fim e ao cabo somos todos nós, em termos evolutivos, somos ainda todos umas criancinhas, e deixar que ele nos conduza, deixar que ele nos ame e nos ensine, praticar os seus ensinamentos, nomeadamente orar e vigiar, como ele nos disse, amar o próximo como a nós mesmos, amar os inimigos, perdoar sempre, não é só 70 vezes 7, e, conforme vimos na leitura, fazermos as pazes enquanto estamos a caminho com os nossos adversários e não deixar isso para amanhã. Que Jesus nos abençoe.
Aqui estar, mas por força das circunstâncias, estamos, não é? E então vamos nos ligar todos. Aqui assim, quando bater aqui, nós estamos todos bem, não é isso? Então eu pedi ao favor de abrirem o livro na página 19. 19. Amigo, vivendo nossa dor, explica os que são loucos, com humano calor, a terra é seu chão e ajuda. Irmanando a nossa alma, o nosso coração. A Jesus, nosso divino amigo, e a ti, que usaste o nome de Francisco de Assis, que foste um modelo de guia, muito modelo e guia, muito, que deixaste todas as riquezas, tudo para trás, e te entregaste ao teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo era Jesus, mas eram todos os teus próximos, todos. Era o triste, era o pobre, eram todos. Assim, estás aí, nesse pedestal bendito, ajudando-nos e ajudando tantos que chamam por ti. Nós agora também chamamos todas as entidades benditas, agradecendo tudo que já foi feito e também pedindo
agora rogando-te, do fundo da alma, que te aproximes de quem sofre mais nos hospitais. Tu sabes, Senhor, as intenções dos nossos corações. É por todos que pedimos, do fundo da alma. Os que estão, Senhor, também atravessando o pórtico da eternidade, desse umbral que é a porta, mas que muitas vezes não entram porque ainda as condições ainda não estão permitidas, serão depois, quando o Pai assim permitir. Pedimos por tantos, que nos seus próprios lares sofrem também horrivelmente das mazelas do corpo físico e também das mazelas morais, porque nós estamos a reaprender e a purificar. Ajuda-nos, Senhor, a purificar mais, a reaprender muito mais também. E a todos, Senhor, Tu abençoa na tua doce paz e na tua doce luz. Tantos que sofrem e precisam de Ti, os que não têm, os que passam fome e frio noutros planos, os que não têm os seus sustentos, Senhor. Apiada-te de todos e que a humanidade lute contra a humanidade que se queira aperfeiçoar. Lute contra as mazelas que só se empenham na moeda, em tudo que é material, em tudo que é matéria, que tudo ficará cá, porque tudo fica, Senhor, menos a cesta, menos aquela pétala, aquele bocadinho que nós procurarmos fazer, efetuar da alma, essa não. Essa luz muito tênue irá conosco, acompanhar-nos-á, e será essa que nos permitirá a entrada nesse pórtico da verdade e da paz. Ajuda também aqueles que se desviam dos caminhos dessa virtude. Ajuda a todos. Ilumina-nos a todos. Que a Tua paz seja com a humanidade. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome, mas com muito amor, com muito carinho, com muita ternura, que são as armas da verdadeira caridade. Que a paz seja com todos nós. Tenho que nos despedir dos telespectadores. Não faz isso. Não é preciso. É cantar outra. Mas já canta e não se despede. Ao fim. Então, há aqui uma que eu gosto também. A ver se consigo. Até foi esta, até é bonita. Agradecia que fizessem a fineza de abrir, é de quase um extremo ao outro, mas desculpem lá. 39, a página 39. Para a preparação da irradiação. Os passos, para os passos. Ou então a última também pode ser, que é
E agora nós nos despedimos dos nossos irmãos, onde quer que estejam, onde que se encontrem, que assistiram à palestra e a todos estes trabalhos até aqui, que tenham uma noite, um dia, onde, como já disse, onde quer lugar onde se encontrem, que desejamos com todo o amor muita paz, muita ternura, tudo de bom, porque sempre que nós ouvimos é um grande aprendizado e uma mensagem para seguirmos o caminho até que Deus nos chame para si. Tudo de bom.